Então, vamos apresentar. Qualquer coisa pode interromper para fazer pergunta, tá? Nós vimos na aula anterior a interação de cianobactéria com cianobactéria. Essa aula de hoje, nós vamos falar a interação de cianobactéria com fungos, né? Uma das mais estudadas dessas interações é os líquens, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas antes disso, a gente tem um caminhozinho a percorrer. Primeira coisa, só para chamar a atenção aqui novamente, são as árvores filogenéticas, né? Elas vão ser importantes para a gente entender quem é ancestral de quem que se comunica com quem. E também vamos precisar um pouquinho voltar à questão da importância dos domínios, que são aquelas grandes áreas onde os seres vivos, à exceção do vírus, se organizam, né? Que recentemente está sendo mais estudado, ok? E isso vai ser diferenciado principalmente pela parede celular e pelo rRNA. Cada domínio tem uma constituição de parede, e cada domínio, o rRNA vai sofrendo alguma diferenciação, tá? Então, se nós voltarmos aqui aos 3 grandes domínios, onde estão todos os seres vivos, à exceção do vírus, né? Nós vamos ter bactéria, onde estão as cianobactérias, que estão aqui, né? Nós sabemos que o rRNA deles é 16S, ou seja, leva 16 segundos para sedimentar, e eles usam essa unidade como como se fosse um peso, tá? Então, o RNA dele, 16, a arqueia também tem rRNA 16, mas hoje nós vamos falar da simbiose de cianobactéria, que está no domínio bactéria, com um eucarionte, que no caso é o fungo, que está aqui, tá? E aí, nós vamos ver que esses domínios são diferenciados por essas características que eu já falei. Eucarionte, o rRNA é 18, aqui é 16, aqui é 16, e eucarionte é 18. E os 3 têm membranas plasmáticas completamente diferentes. Mas é através dessa membrana plasmática que o processo de simbiose ele vai ocorrer, mesmo sendo membranas diferentes. Eu não sei se vocês já fizeram ou não fungos, né? Só para relembrar, um fungo é um eucarionte da linhagem Opisthoconta. O fungo, ele não faz fotossíntese, ele não produz alimento, ele só absorve alimentos, né? E o fungo, por sua vez, também é irmão de animal, porque o mesmo ser vivo que derivou na formação do fungo foi aquele que derivou na formação animal. Nos livros mais modernos, isso já está bem delimitado, né? Que o fungo não tem nada a ver com vegetal, fungo é irmão de animal, porque nucleária foi o organismo que originou esses 2 grupos. Dentre os organismos absorçores, nós vamos observar que existem falsos fungos. Aqui eu estou fazendo uma pergunta e agora eu afirmo para vocês. Quem são esses falsos fungos? São aqueles organismos absorçores que não têm DNA de nuclear, eles estão em outros grupos. Então, nós vamos ter, com essa visão, a remoção de alguns grupos que eram considerados fungos, e aqui eu destaco apenas 3, que são, assim, devido à importância, né? Os actinomicetes, que foram para a bactéria, mixomicete, que está lá na linhagem de Amebozoa, e o omicete, que está lá na linhagem de Stremenópila, junto com as algas pardas. Então, são grupos que hoje em dia não são considerados mais fungos, tá? E essas linhagens vão se diferenciar pelo DNA. Nenhum deles tem nenhuma constituição de DNA de nucleária. Então, quem são os fungos? Eles são organismos eucariontes, heterotróficos,
digestão extracorpórea, eles colocam enzimas fora do corpo deles, digerem o que eles querem e absorvem apenas o que é necessário para eles. A linhagem, nós já vimos dos eucariontes, que é o pistoconta, grupo irmão de animal, por evidências moleculares do DNA de nucleária, são organismos desde microscópicos, unicelular, até macroscópicos, formados por indivíduos multicelulares. Existem registros de um fungo que tem 10 quilômetros de diâmetro, tá? A maior importância dos fungos está na decomposição de orgânicos, reciclagem de nutrientes, com as micorrizas fazendo a interação entre as plantas. Hoje em dia eles chamam de internet da floresta, né? Que tem os micélios subterrâneos de uma planta se comunicam com o da outra e eles fazem um consórcio para sobreviver naquele solo. Alguns são parasitas e outros são simbiontes. Então, hoje nós vamos conversar sobre aqueles fungos que fazem simbiose com cianobactéria, tá? E aí, voltamos à distribuição dos eucariontes, aonde nós vamos ter algumas caracterização aqui. Falsos fungos, o que eram antigamente chamados de fungos gelatinosos, aqueles que estão em amebozoa, falsos fungos, que uma boa parte deles eram chamados de fungos aquáticos, que estão em Streptococcus, e ainda existem alguns fungos verdadeiros que são aquáticos também. E os fungos verdadeiros estão lá em Opisthoconta, tá? Então, quando se fala fungo hoje em dia, é somente aqueles organismos absorçores que estão em Opisthoconta. Essa é a visão dos fungos, tá? Lembrando sempre que tem que ter o DNA de nucleária. Dentro do grupo dos fungos verdadeiros, a gente tem uma variabilidade na sua morfologia, desde os unicelulares, a gente vai ver que tem algumas cianobactérias que vão fazer consórcio com alguns fungos unicelulares, com fungo leveduriforme, né? Desde fungos unicelulares, fungos leveduriformes, aonde nós vamos ter algumas cianobactérias fazendo consórcio com esses fungos. Vamos ter alguns fungos que são cenocíticos, né? E também os fungos miceliais. Então, cianobactérias vai fazer consórcio com fungos miceliais, cujas hifas não são individualizadas em células, vai fazer consórcio com fungos miceliais, cujas hifas são septadas, e vai fazer consórcio com algumas leveduras. Esse consórcio com as leveduras foi desenvolvido em estudo recente, né, comprovado em estudo recente. Recente fala assim, 2020, né, o pessoal já meio que desconfiava e conseguiram fazer um estudo científico bem detalhado, comprovando a simbiose da cianobactéria com as leveduras, tá? O micélio é um conjunto de hifas, um conjunto de filamentos, né? As hifas podem ser sem septo ou com septo, ou seja, sem células individualizadas ou com células individualizadas, que vai formar um corpo vegetativo em busca de suprimento nutricional. E quando ela já está bem abastecida desses suprimentos que ela precisa, ela entra em processo de reprodução assexuada ou sexuada, tá? Então, aí você vai me perguntar o que são hifas, né? As hifas são uma unidade estrutural, principalmente dos fungos mais avançados, são filamentos, eu costumo exemplificar a hifa e associar a hifa a um formato de uma mangueira, tá? Você tem uma mangueira de água, por dentro correndo a água, quando você liga a torneira, né? Então, eu tenho hifas cenocítica como se fosse a mangueira. E hifas segmentada ou septada é como se dentro dessa mangueira tivesse algumas pequenas paredes interrompendo esse fluxo contínuo. Mas essas paredes também vão ter algumas aberturas para que essa água possa circular lá dentro.
E eu acho que esse talvez seja o caminho mais fácil para a gente exemplificar as hifas, né? Esses filamentos alongados vai crescer à medida que capta nutriente, né? Ela, já falei para vocês que ela joga as enzimas externamente, digere o que está lá fora, absorve nutriente. Quando ela absorve nutriente, os núcleos se multiplicam, o citoplasma ao redor do núcleo se multiplica também, e se ela for uma hifa sem os septos, o volume do citoplasma aumenta e vai pressionando a hifa para se alongar. Se ela for uma hifa septada, as células vão começar a se desenvolver, a se dividir em duas, e aí vai aumentando esse filamento. Então, nós temos dois tipos de configuração dessas hifas que vai formar o micélio. As hifas cenocíticas, aquela que eu falei que é semelhante à mangueira, que não tem nenhuma interrupção, são registradas nos fungos mais primitivos. E os fungos mais avançados, eles já desenvolveram as hifas septadas, que vão ter uma função primordial na manutenção deles no ambiente. Então, aqui eu tenho exemplo de uma hifa cenocítica, que não tem septo, tá? Ela não tem interrupção alguma. Quando tem interrupção, é para uma estrutura, formar uma estrutura reprodutiva, então o micélio vai crescendo, se subdividindo, e cresce daquela maneira que eu falei, à medida que o núcleo se divide, ele estimula o citoplasma em volta também para fazer isso, e vai pressionando para o alongamento. E as hifas septadas já têm os septozinhos que vão interrompendo e formando células individualizadas, tá? Aqui numa árvore filogenética dos fungos, debaixo aqui animal, que é o grupo irmão de todos os fungos. Aqui não estão todos os filos, mas estão os principais, porque segundo a última revisão de fungos do ano passado, existem 18 filos de fungo, tá? Então, nós vamos observar aqui os filos principais, eles terminam em micota, basidiomicota, ascomicota, mucuromicota, zoopagomicota. O subfilo, micotina. Então, nós temos aqui alguns exemplos de subfilo, glomeromicotina, por exemplo. E classe, a terminação M6. Aqui na nossa árvore não tem nenhum exemplo de classe. Então, temos os filos aqui, e os filos que se subdividem, assim, porque vamos precisar exemplificar aqui um grupo, um subfilo, para conversar hoje. Então, nós vamos ver. Esse grupinho que está aqui, ó, é considerado dos grupos mais avançados, né? E dentro de mucuromicota, o mais avançado de todo é glomeromicotina, que são os fungos que fazem micorriza com as plantas e também com as e faz simbiose com cianobactéria. Depois a gente tem a ascomicota, que é o grupo que mais faz simbiose com cianobactéria, e por fim, basidiomicota, que também faz simbiose, mas muito pouco. Glomeromicotina e ascomicotina são aqueles que vão fazer o processo de simbiose maior com cianobactéria. Esses grupos que já estão aqui são grupos que têm hifas, somente esses dois vão ter hifas septadas e o daqui vão ter hifas cenocíticas, tá? E, além do processo de endossimbiose, existe um processo que se chama também endocitobiose, tá? Que aí a gente vai ver um pouquinho de diferença entre eles, tá? Então, vamos conversar como que os fungos fazem simbiose, independente do processo, com as cianobactérias, tá? Dos grupos mais primitivos, nós vamos, junto o glomeromicotina, que está aqui, ó, ao subfilo glomeromicotina, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Que faz um processo de endocitobiose, tá? E os fungos mais avançados, a ascomicota é o que mais se adaptou à interação com cianobactéria, formando principalmente os líquens e as leveduras, tá? Então, nós vamos ver também poucos basidiomicota, se não me engano, acho que só um gênero de basidiomicota fazendo simbiose com cianobactéria. Então, quem faz simbiose com cianobactéria? Glomeromicotina, ascomicota, principalmente
no subfilo Pesizomicotina. Aqui eu coloquei duas classes muito importantes, que todos os seus elementos são elementos simbiontes com cianobactéria, tá? E a Garikomicotina, eu vou ter só uma famíliazinha que tem um representante que faz simbiose com cianobactéria, do subfilo Agaricomicotina do filo Basidium mycota. Esse processo, vamos falar da endocitobiose, ele vai ocorrer quando a hifa do fungo ela vai se conectar às células de cianobactérias. Mas, geralmente, eles usam endocitobiose quando essas hifas, elas se conectam uma a uma, ou elas formam uma vesícula em volta da cianobactéria, tá? Então, nós vamos observar que esses fungos que são simbióticos, alguns livros vão chamar todos de endocitobiose, e alguns livros vão deixar só a endocitobiose para os fungos de hifas cenocíticas. Independente disso, se é endocitobiose ou se é endossimbiose, é um processo de simbiose com cianobactéria. Começando pelo subfilo Glomerulomicotina, que é aquele subfilo que faz micorriza com as plantas no ambiente terrestre. Nós temos aqui, só para dar um exemplo, as plantas de ciclo curto, né, que são as glomerares, o feijãozinho, a soja, não cresce se não tiver um fungo amigo, né? Aí depois a gente vai ter as plantas, as árvores, de um modo geral, de um ecossistema que tem ciclo longo, né, que estão aqui, e aqui nós vamos encontrar, dentro desta ordem, a Caeosporales, uma família específica que faz simbiose com cianobactéria, principalmente o gênero Geosyphon, tá? O fungo, ele tem baixa capacidade de obtenção de açúcares, nitrogênio, para o corpo dele. Esses fungos que fazem simbiose. Então, por não conseguir produzir açúcares e nitrogênio, eles vão se consorciar com a cianobactéria. Eles vão fornecer a seiva bruta, né? Na seiva bruta também vem nitrogênio, mas o nitrogênio que o fungo precisa, aqui, ó, já são os compostos nitrogenados. E aqui vai o nitrogênio na forma bruta, muitas vezes, ou na forma de nitrato, tá? Que a cianobactéria consegue processar e transformar em substâncias nitrogenadas, né? O fungo vai fornecer essa seiva bruta, tudo que tem no solo de interesse, diluído na água, de interesse para a cianobactéria, e vai receber os açúcares, principalmente das cianobactérias, e os compostos nitrogenados. Em solos úmidos, isso pode ocorrer de forma facultativa ou obrigatória. O principal gênero que se consorcia com o subfilo Glomerulomicotina é o gênero Nostoc, e os estudos que se tem até hoje é da espécie Nostoc punctiforme. Não sei se vocês vão lembrar, quando eu dei a aula de quais são os gêneros que estão associados com cianobactéria, que o Nostoc se consorcia com quase tudo, tá? Existem espécies de Nostoc que é muito específica, existe espécies de Nostoc que faz simbiose com fungo, com planta, com tudo, tá? Esse punctiforme é um deles, que faz simbiose também com planta e também com fungos, tá? E alguns autores que vão manter esse nome de endossimbiose em vez de endocitobiose, eles não vão detalhar muito o processo, vocês vão encontrar às vezes. Então, nós vamos também definir apenas como um processo de simbiose. Depois eu explico por que eles acham que é endocitobiose. O Nostoc é uma colônia, né, uma mucilagem densa, esférica, bem representativa, que quando essa mucilagem está envelhecendo, quando esse organismo está envelhecendo, ele começa a liberar os hormogônios. Aqui eu tenho os hormogônios. Esses hormogônios ficam no solo e eles se deslocam por movimento osmótico, muitas vezes,
tá? E eles ficam na primeira camada do solo porque eles precisam receber luz. Por isso que eles estão nas primeiras camadas do solo. E ele tem fototactismo positivo, ele vai se deslocando para onde tem luz. Se você observar a hifa, essa hifa, ela faz uma refração da luz que chega a esse solo. Então, a tendência desse sinócito é ir se deslocando em busca dessa luz, dessa reflexão, para que ele possa fazer fotossíntese. Por isso que ele tem fototactismo positivo. Então, na ausência de luz ou na falta da luz verde, né, o que vai acontecer? Ele começa a interagir com os fungos, né? Ele começa, ocasionalmente, ele se deslocou em busca dessa hifa que estava no solo, fica próximo a ela para que possa receber a luz, mas quando não bate nenhuma luz e o fungo não consegue refletir para ele a luz solar, ele começa a interagir com este fungo. Se a gente pensar num solo de floresta, que a floresta, quando é muito densa, o solo é mais escuro, então essa hifa está fazendo um favor de repassar luminosidade para esse fungo, tá? Uma vez, voltar aqui, ó, uma vez paralelo, os hormogônios paralelo a hifa começa a se desenvolver e começa a segurar esse hormogônio, porque para ela interessa, porque bioquimicamente ela consegue detectar que essa espécie é produtora de nitrogênio. Os hormogônios, se vocês observarem aqui, eles não têm heterócito, porque eles são a fase jovem. Na fase adulta, só que eles vão começar a desenvolver heterócito. Por enquanto, aqui não tem heterócito. Essa hifa que foi crescendo e envolvendo esse fungo, ela vai transformar em uma vesícula. Em torno de 10 dias, isso aqui vai dilatando, e vai transformar uma vesícula. E é por isso que eles chamam de endocitobiose, como se isso aqui fosse uma célula única formada. Aqui dentro, os filamentos, os hormogônios, começam inicialmente a crescer, a produzir o heterócito, o fungo forma uma membrana, uma película em volta desses filamentos, que é chamado simbiosomos, que é para ele fazer a troca, né? Aqui está representado de vermelhinho o simbiosoma, tá? E aí, esse simbiosoma, ele vai passando tudo o composto que interessa para o filamento, e o filamento repassa para ele o composto que o fungo tem de interessante. E o fungo vai estocando nesses vacúolos e depois, posteriormente, distribuindo para todo o corpo do fungo, tá? Então, isso ocorre após esse contato inicial com o hormogônio. Voltando aqui, ó, o hormogônio está procurando essa luz refletida pela hifa e depois ele fica envolvido. Já que ele recebe alguns compostos, muitas vezes o processo de fotossíntese vai ficar limitado, mas ele continua recebendo a luz da reflexão dessa parede do fungo, tá? Então, o fungo necessita de açúcares e compostos nitrogenados. O contato inicial com o hormogônio, que está presente no solo, o hormogônio se contacta porque a hifa do fungo reflete luz para ele. Os heterócitos não são presentes nesses hormogônios, tá? No contato inicial. Somente depois é que, quando ele está dentro daquela vesícula, é que os heterócitos vão se desenvolver. O que o fungo busca? Principalmente frutose, secundariamente glicose ou manose. E esse inóstoco produz açúcares e faz ele fica regulando o quanto de açúcar ele passa para o fungo, que eu chamo de osmorregulação, para ele também não ficar sem nutriente, em troca do quanto o fungo vai passar para ele da seiva bruta, tá? E como eu falei, essa vesícula, até ela se formar, leva em torno de 10 dias, até esse hormogônio se sentir confortável dentro dessa vesícula, né? Até ele começar a crescer, a se desenvolver,
Quanto mais ele cresce aqui dentro, mais essa vesícula aumenta de tamanho, tá? Assim que ele está dentro da vesícula, ele começa a se desenvolver muito, ele forma uma colônia dentro da vesícula, vai iniciar esse processo de endocitobiose por causa do simbiossoma, aquela película que envolve ele, e aí a cianobactéria, nossa, que fica fisiologicamente ativa, quando ela se sente confortável dentro daquela vesícula. Tá? Uma vez instalada a vesícula, uma vez instalada a comunicação bioquímica entre os organismos, né, a formação da vesícula está completa, o nóstoque no citoplasma começa a se desenvolver, na maturidade, os filamentos de nóstoque começam a ficar deformados, porque o fungo começa a pressionar por mais nutrientes, e para pressionar por mais nutrientes, principalmente substância nitrogenada, é necessário que esse nóstoque comece a produzir muitos heterócitos. Aí, a formação do simbiossoma é que vai estimular o aumento do número de heterócitos nos nóstoques. Os pigmentos fotossintéticos já não funcionam, então, o que vai acontecer? Nesse período maior de exploração do fungo pelas cianobactérias, o fungo começa a fornecer elemento que a cianobactéria não precisa fazer mais fotossíntese, só captar nitrogênio para ele, então isso é um sinal de estresse. E a divisão intensiva começa a ocorrer porque o fungo começa a controlar o fosfato, então o filamento começa a se desenvolver para formar como se fossem hormogônios, e isso vai estimular o aumento da colônia. Então, no momento, é uma relação muito bonita, né? Me deu a luz, a reflexão da luz nessa escuridão do solo da floresta, aí me deu alguns nutrientes para fazer fotossíntese e tal, instalou uma casinha linda e maravilhosa, que é a vesícula, aí ele lá dentro, no confortável, começa a questão do estresse, para ele não mais fazer fotossíntese, limita o fosfato, aí começa a fragmentar os filamentos, né, e aumentar o número de heterócito, e aí o nóstoco fica em condição de estresse. E quem vai controlar toda essa condição é aquela película que envolve a cianobactéria, o simbiossoma, tá? Então, aqui a gente em vermelhinho tem o simbiossoma, aqui a vesícula formada, enquanto ele, em fases iniciais, a reflexão da luz aqui, ó, é feita para o filamento fazer fotossíntese, depois ele começa a exigir que aumente o número de heterócitos, então o organismo nem faz tanta fotossíntese, em troca ele começa a fornecer algumas substâncias para ele. Então, o simbiossoma, essa película vermelha, é que vai garantir que os açúcares sejam transportados para o fungo e o fosfato para o nóstoque. Mas eu falei anteriormente que quando ele quer estressar o nóstoque para ele formar mais heterócito, ele retira o fosfato do nóstoque. Então, fica uma relação inicialmente muito bela e no final muito escravocrata, né, para eles. Aqui a gente tem uma vesícula, cada estruturinha dessa que parece um colarzinho de pérola, né, são filamentos, a vesícula fica completamente preenchida, essas porções mais brancas são os vacúolos, né, que vai estocando, tá? Então, vamos ter inúmeros filamentos, através desse processo de pressionar ele a subdividir. Uma visão macroscópica no solo, a gente vê essas estruturas geralmente escuras, né, mais ou menos em torno de até 3 centímetros de comprimento, elas chegam, se a gente, tem umas que chegam até 5, se a gente tem uma visão mais acurada, a gente consegue visualizar no solo. Aqui, quando pega uma vesícula dessa, leva ao microscópio, daí a gente vê internamente uma série de nós. No primeiro momento, a gente vê o micélio, e de extensão a extensão, a gente vê as vesículas, tá? E no aspecto macroscópico, a gente consegue visualizar no solo, fica parecendo como se fossem uns feijãozinhos, né? A gente consegue visualizar, tá? E o ciclo desse nóstoco inicialmente, o hormogônio lá no solo,
escuridão ou luz verde, porque a luz verde, qualquer organismo que faz fotossíntese com clorofila A, ele lê o verde como escuridão, tá? Então, se só tiver a luz verde, por isso que muitas vezes algumas cidades ecologicamente corretas fazem a iluminação de parques à noite com luz verde, que é para a planta não ficar associando que ela está 24 horas fazendo fotossíntese. Uma vez em contato com o nóstoque, no solo, né, ela vai se aproximando, buscando aquela reflexão, o nóstoque a envolve, o geossífon a envolve, forma aquela vesícula, aquele sistema de inicialmente ganho e finalmente opressão, para ela aumentar os heterócitos. Quando ela está bastante prejudicada, alguns hormônios conseguem sair do geossífon, volta para o solo, começa a recuperar a forma de colônia, aí, novamente, há problema entre você ter a questão fotossintética, não consegue mais pegar a luz de interesse, ela começa a migrar ao longo, procurando a luz até que se encontra com esse geossífon, tá? A interação do geossífon com a cianobactéria é muito fácil, né? O geossífon, muitas vezes, ele vai passar fosfato para fósforo, né, para a cianobactéria, ela vai passando fósforo, e aí a cianobactéria, dentro daquela vesícula, vai fornecendo sucrose, frutose, glicose, manose, alguns açúcares para ele, tá? E alguns compostos extracelulares de polissacarídeo, e o fungo se nutre. Mas o fungo, ao mesmo tempo, como ele é esperto, ele se consorcia com uma planta também. Às vezes a gente encontra o fungo, o geossífon, fazendo simbiose com planta e cianobactéria ao mesmo tempo, tá? E aí ele vai tendo ganhos que ele vai crescendo, a única coisa que ele tem que fornecer para as duas é a seiva bruta. A cianobactéria nem precisa de composto nitrogenado, porque ela fixa nitrogênio, ela vai precisar de fosfato. A planta, por sua vez, vai precisar de compostos nitrogenados também, tá? Então, essa é uma relação muito intrínseca. Dentro da vesícula lá, é o simbiosoma, aquela membrana que envolve o filamento e que vai fazendo a função interativa de transportar as substâncias de interesse de um e de outro, tá? Aqui, de novo, para a gente ver no solo, às vezes formam vesículas isoladas, às vezes formam vesículas agregadas. À medida que a vesícula cresce, é porque a cianobactéria que está aqui dentro se multiplica, tá? E aí, qual é a importância ambiental disso? A importância ambiental é que os processos, as substâncias que estão no solo, vão fazer um processo de reciclagem também, porque o fungo vai remover essas substâncias, depois também devolve os resíduos formados nessa relação, que é para não prejudicar a cianobactéria. Então, a gente vai ter esse geossífon, aqui, como eu estava conversando com vocês, tanto associado com o nóstoque, tanto associado também com plantas superiores, tá? Algumas vezes, o nóstoque também pode se associar com o geossífon e pode também fazer o processo de simbiose com plantas avasculares. Aqui o exemplo que ele dá é de uma Anthocerotófita e uma Marcansiófita, tá? Então, esse processo de simbiose, ele vai ocorrendo dessa forma. Com as briófitas, já é exossimbiose. Esse é um outro assunto que a gente volta na aula de interação de plantas, tá? Mas sabendo que essa interação de nóstoque e geossífon, ela é uma simbiose muito contínua, principalmente em solos de ambientes temperados, onde isso é mais estudado. No Brasil, a gente tem pouquíssimos estudos sobre isso, tá? Lembrando que os ambientes temperados passam sempre por um período de inverno muito drástico, né? Então, o nóstoque e o geossífon, quando faz esse processo de simbiose, o que vai acontecer? Vai ter ganhos, principalmente para os dois organismos, tá? Aqui, só para a gente, em branquinho, está o micélio, né, parecendo um algodão, e aqui as vesículas que podem se alongar,
bastante, tá? Inicialmente elas podem ser esféricas, depois elas vão se alongando à medida que o nódulo vai crescendo nessa vesícula. Aqui também, ó, e tudo. Então, esse fungo geossífon, que é do subfilo glomerulomicotina, ele vai apresentar processo de simbiose com vários grupos, e dentre eles com as cianobactérias. E o nódulo, que também vai fazer simbiose com plantas avasculares e plantas vasculares, né? Então, são dois organismos que jogam bastante o processo de simbiose, interagem bastante o processo de simbiose, tá? Um outro grupo de fungos, que são as leveduras, e eu vou dar um exemplo de um ascomicota do subfilo Saccharomycotina, que é um filo só de levedura dentro de ascomicota. Isso também é um estudo recente, né, 2020, que eles começaram a observar que na natureza as leveduras, isso é normal, se você pegar um fermentinho do pão que está lá na sua casa, botar numa garrafa com água e açúcar, porque a levedura está querendo açúcar, né? O fato de ser levedura é um hábito de vida no qual você fermenta o açúcar, libera CO2 e libera álcool etílico. E aí o homem, através dos tempos, utilizou o álcool etílico para a bebida, né, e o CO2 para fazer massas, pães, pizza, etc. Tá? Então, o que acontece? A parede celular da levedura, assim como do geossífon lá, ela tem uma capacidade translúcida de permitir que a luz passe, e a célula, à medida que ela vai se alimentando, que a levedura ela é unicelular, podendo formar uma sequência de células curtas, né? A célula na maturidade tem um vacúolo enorme, e dentro desse vacúolo tem algumas substâncias de interesses para a sobrevida das cianobactérias. Aí eles começaram a observar que dentro desse vacúolo tinha uns grãozinhos assim, ó, pequenininhos, né? E aí, levando para o microscópio de microscopia de fluorescência, a gente viu que pela fluorescência consegue detectar a fotossíntese, que era um organismo que fazia fotossíntese. Aí eles foram investigar, era uma cianobactéria. Então, eu vou ter um ascomicota, que no seu processo de leveduriforme, de se alimentar de alguns nutrientes que interessam e fazer a fermentação, tem a parede bastante translúcida, que permite que a luz passe para dentro desses vacúolos, e nesses vacúolos eles vão funcionar como cavidades distintas, como hoje em dia a gente chama essas cavidades distintas de guildas, ou seja, são áreas dentro de um corpo de um organismo que é capaz de formar um microcosmos, um microambiente, que são as guildas, né? Então, esse vacúolo funciona assim, vai permitir que a luz que passa da parede chegue até ele, tá? E algumas cianobactérias se adaptaram a viver aqui dentro, porque aqui dentro ela vai ter a proteção da parede celular, do citoplasma e do vacúolo, né? Ela vai interagir, mas eles não conseguem ainda dizer se ela está ali dentro só por proteção, tá? Ou se ela está ganhando alguma coisa desta levedura. Mas sabe que a levedura ganha dessa cianobactéria, ganha açúcares também, principalmente se é uma levedura que está num ambiente de solo, né? Ela precisa processar açúcares para fermentar, então ela ganha esses açúcares para o processo de fermentação, advindo da fotossíntese da cianobactéria. Nesse estudo, eles isolaram esses gruminhos que estavam aqui, levaram para o laboratório para cultivar, aí conseguiram detectar 2 gêneros, né? Um deles é Leptolingbe, o outro não estou me recordando agora o nome, tem que escrever aqui, mas a Leptolingbe eu tenho certeza, que vive aqui, e quando ela está aqui dentro, como ela vive muito agregada, ela não fica com a forma como ela estaria na vida livre. Então, eles acham que isso foi um processo da evolução da parede, que foi adaptada a receber a luz e a fornecer luz para atividades vitais da cianobactéria aqui dentro. Então, lembrando que levedura no ambiente, ela tem a função de biorremediar açúcares no solo,
auxiliar as frutas do tipo baga, que quando caem, que não foram consumidas, a serem fermentadas, e ao serem fermentadas, elas liberam as sementes para germinação. Então, é um caminho novo, né? Eles estudaram, se eu não me engano, é Cândida, o gênero, né? E a partir de agora eles vão começar a estudar outros tipos de levedura para ver se o processo se repete, né? Então, vamos aguardar os estudos. E o mais famoso de todos, processos de simbiose com cianobactérias, são os líquens. Hoje em dia, líquens ficou como nome vulgar. Não existe um filo líquens. Existe fungos que passaram por um processo de liquenização, ou seja, eles foram viver de forma simbiótica com algas ou cianobactéria, tá? Então, essa associação simbiótica entre cianobactérias ou algas e o fungo é que resultam num corpo, que a gente chama de talo. A parte que faz fotossíntese é a fotobionte, que são as cianobactérias ou a alga, e a parte que vai captar a seiva bruta é o fungo, que é chamado de micobionte. Por acaso, o grupo de fungos que mais apresentou esse processo de liquenização foram os ascomicota. Basidiomicota, muito pouco, tá? No entanto, o fotobionte do líquen, se for a cianobactéria, esse líquen vai ser chamado de cianolíquens. Então, nós vamos ter líquens, e o grupo que se consorciou com cianobactéria, ele é chamado de cianolíquen. Principalmente da ordem Nostocalis, nós vamos ter Nostoc, Ecitonema, Anabena. Recentemente, faltou aqui, Rhizonema, descobriram um líquen que está consorciado com um gênero chamado Rhizonema. E Rhizonema é um gênero bentônico marinho, né? Eu acho que na saída da água ele se consorciou aí com os fungos e passou a viver nessas regiões mais próximas ao mar, tá? E Cinecococales, eu tenho Gloeocapsa, Croocococidiopsis, entre outros, mas os dois são os principais. Existem 15 gêneros de cianobactérias que vivem exclusivamente simbiótico, exclusivamente simbiótico com cianobactéria, tá? A espécie de Nostoc, por exemplo, que está fazendo simbiose com cianobactéria, ele não vai fazer simbiose com outros grupos, tá? São grupos específicos. Todas as espécies dos gêneros que estão fazendo simbiose não têm mais vida livre. Aqui dando um exemplo de citonema, né? Aquela cianobactéria que tem dupla falsa ramificação. Aqui a gente tem um Nostoc, né? E aqui a gente tem uma Gloeocapsa, só para mostrar um pouquinho a ilustração, tá? Cianolíquens, já falei que são os líquens, cujo o fotobionte é cianobactéria. Ele geralmente está associado a um ascomicota, tá? Do subfilo Pesizomicotina, e que vão formar indivíduos bastante interessantes. O outro, Basidiomicota, só tem um gênero que se consorcia, ele já é pouco formador de fungo. O Ascomicota é o mais intensivo, em torno de 20 mil espécies de Ascomicota entraram no processo de liquenização e não vivem mais de vida livre, tá? Basidiomicota, muito pouco, e dentre os muito pouco, com cianobactéria, só um gênero, tá? O fungo liquenizado, ele é caracterizado como uma entidade única, a gente estuda ele como uma entidade única, como um ser vivo único, mas se eu precisar, eu vou começar a fazer um processo de anatomia, analisar as estruturas. É um ascomicota, eu vou lá no sistema de classificação de ascomicota e classifico ele. Da mesma forma, se for Basidiomicota. Os cianolíquens, ou qualquer outro líquen também, é composto por 93% de hifas de fungo,
7% de cianobactérias. Hoje em dia, eles estão mexendo um pouquinho nessa proporção aqui, colocando 93% de fungos, 6% de algas ou cianobactéria e 1% de levedura. Também são estudos mais recentes, tá? Mas a maioria dos livros vai te dar essa proporção aqui, 93% de fungos e 7% de cianobactéria, se for um cianolíquen. A maioria que forma cianolíquen estão envolvidos em algumas linhagens específicas, tá? E que a evolução, o líquen é muito comum isso. Você olha para o líquen no primeiro momento, pode ser 4, 5 gêneros de líquen. Então, você precisa fazer estudos, até mesmo estudos químicos, separar por fotobionte quem que está lá dentro. Então, se for um cianolíquen, você já vai ser, mas todos vão ter um formato muito parecido, porque foi uma evolução convergente, adaptativa, que foi interessante para esse grupo. Então, estudar líquen, você precisa empenhar um pouco mais, né, para tentar entender isso. A formação do líquen relacionada a grupos evolutivamente distantes, né, eles a gente considera, por exemplo, uma cianobactéria e um fungo, eles são grupos distantes, e que eles se evoluíram, convergiram, viram que tinha alguma coisa, algo a ser retribuído entre eles, e passaram a viver num processo de simbiose, tá? Só que eu já falei, né, que ascomicota no subfilo pesizomicotina, isso aqui também, só repetindo, faltou aqui colocar a risonema, que eu falei com vocês que tem se estudado, que é essa aqui, risonema. Risonema é um dos exemplos, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de ascolíquen e o basidiolíquen. A gente chama de ascolíquen aquele líquen cujo o fungo é um ascomicota, e basidiolíquen é aquele líquen cujo fungo é um basidiomicota, tá? E cianolíquen, cuja a cianobactéria é o fotobionte, tá? Então, nós vamos ter alguns cianolíquens do tipo de ascolíquens, né? E um único cianolíquen do tipo de basidiolíquen, ok? Então, isso mais ou menos esse é o sentido. E aqui a gente tem os gêneros, né, na ordem aqui, né, de organização, né? Essa foto aqui, ela não está muito boa, mas porque está uma alga, tá? Mas na próxima foto eu vou mostrar para vocês como a cianobactéria. Por que eu coloquei essa foto? Porque não se registrou até agora cianobactéria unicelular fazendo processo de interação. Tem colonial. E o colonial, cada célula da cianobactéria colonial é mais ou menos isso. Quando a gente corta um líquen internamente, que a gente procura lá quem que está fazendo parte do processo fotossintético, a gente pode achar dessa forma aqui, a hifa aqui translúcida, aderida na porção central desse líquen, na camada mais interna, com um fotobionte, que nesse caso aqui é uma trebouxia, né, uma alga. E aí, como que faz essa interação? A hifa se conecta com o citoplasma, aqui está como se fosse uma mãozinha, né, uma coisa lúdica, ela consegue aderir aqui na superfície da célula e emitir um prolongamento para dentro dessa célula, sem estragar o citoplasma, sem estragar nada, e faz uma conexão com esse citoplasma, e aí eles começam a fazer as trocas que lhes são de interesse. Quando a gente olha, principalmente nos cianolíquens, cuja maioria está associado com uma cianobactéria filamentosa, o que vai ocorrer? A gente tem aqui o filamento, né? E em volta desse filamento, as hifas que estão envolvendo. E essas hifas vão fazer a mesma coisa. Cada célula desse filamento, ela faz um contato, né? Ela adere à superfície e ela começa a desenvolver um prolongamento para conectar-se internamente com o citoplasma dessa cianobactéria, tá? Então, inicialmente, a hifa vai envolver o filamento. Por isso que a maioria dos líquens, eles são líquens que a gente chama de homômeros, porque os líquens que estão consociados com as algas,
eles são heterômeros, você vê a camada certinha de onde está as algas. E um líquen homômero, quando a gente corta, a gente vê todas as cianobactérias na parte interna desse líquen, aqui a camada externa, e na porção medular desse líquen, as cianobactérias, que a maioria são filamentosas, distribuídas de forma irregular, mas conectadas com as hifas do fungo, desta maneira que está aqui. O fungo vai envolvendo os filamentos e conectando com o citoplasma. Então, geralmente, cianolíquen é um líquen homômero, ou seja, micobionte e fotobionte na porção da medula totalmente misturado, tá? Ainda tem os micobiontes na porção interna, né, fazendo a proteção, e aí vai tornar esses líquens, porque a maioria das espécies produzem muita mucilagem, vai tornar esses líquens os líquens com aspecto esponjoso, muitos deles, por conta da questão da mucilagem interna. Neste caso, ao contrário lá dos geossífon, ninguém é oprimido. Aqui é um processo de simbiose perfeito, né? A única questão que há, que à medida que o líquen se desenvolve, há estímulo para que a cianobactéria se multiplique e acompanhe o crescimento desse líquen, tá? A cianobactéria vai receber luz, que o fungo vai repassar, ela não recebe luz direta, porque se a gente voltar aqui, ó, essa camada que está aqui, ela faz uma seleção dos raios solares, então a luz que ela recebe aqui é sempre os comprimentos de ondas mais benéficos, né? Ela vai receber luz, ela vai repassar para o fungo a matéria orgânica, né, na forma de açúcares, alguns aminoácidos, etc. O fungo vai fornecer proteção para a cianobactéria, vai passar águas e sais minerais para ela, tá? E também, esqueci de colocar aqui, que o fungo vai receber as excretas desse processo da cianobactéria e levar para o exterior e deixar depositado externamente para que não possa comprometer esse organismo dentro do corpo, na porção medular, tá? Então, o fungo dá proteção e elimina as excretas, fornece águas e nutrientes, a cianobactéria dá matéria orgânica na forma de açúcares e na forma de ácidos nucleicos para que esse fungo possa se desenvolver, tá? Então, a simbiose de cianobactéria e fungo é uma união cujo micobionte encontra um fotobionte, que é uma cianobactéria. Daí a gente tem um cianolíquen, tá? Também, alguns líquens que não cianolíquens, são aqueles líquens que estão associados com algas, que a gente consegue ver aqui a camadinha verdinha das algas, bem separada, que são os líquens heterômeros, eles podem produzir, nesse líquen, estruturas que eles chamam de cefalóides, tá? As estruturas mais arredondadas aqui, porque as algas que estão associadas com eles não estão fornecendo, não estão recebendo muito substâncias nitrogenadas. Então, nesses cefalóides, nos líquens que não cianolíquens, tá? Eles vão se consorciar com cianobactérias heterocitadas e vão fornecer para esse organismo, principalmente, substâncias nitrogenadas. Quando tudo se equilibrar, esse cefalóide ele vai se desfazer, tá? Então, muitos líquens podem apresentar, que não cianolíquens, os outros líquens que se consorciam com algas também podem apresentar cefalóides. Os cianolíquens também podem apresentar cefalóides, que são essas estruturas que abrigam cianobactérias produtoras de compostos nitrogenados, né? E o talo das cianobactérias vai favorecer a fixação de nitrogênio, principalmente esses cefalóides são encontrados nos ascomicota das ordens Lecanurares, tá?
A olho nu, a gente consegue ver esses cefalóides aqui, ó, dessas estruturas marronzinhas aqui. Você vê que não é em todo o corpo do líquen, né? É só aqui. Esses são os líquens que a gente fala, que eles são heterômeros, né? Tem a camadinha de algas bem nítidas, e que as cianobactérias vão aparecer à medida que ocorra alguma deficiência, tá? Quando existem alguns cianolíquens, alguns líquens, por exemplo, que eles falam que são líquens do tipo quimera, tá? Que vão ter dois tipos de fotobionte. Vão ter as algas verdes e mais as cianobactérias nos cefalóides, muitas vezes. Tá? Desculpa, os quimeras não. São os líquens que a gente fala que é tripartite, que vai ter o fungo, a cianobactéria e a alga verde. Nesses líquens tripartites, as cianobactérias só vão estar nos cefalóides. E o cefalóide pode ocorrer por falta de nutriente, principalmente quando a alga verde não consegue repassar muitas substâncias nitrogenadas para o fungo, tá? Aqui tem alguns exemplos de cianolíquens para vocês. O formato deles é bem diferenciado. Aqui a gente tem um cianolíquen desidratado, aqui um cianolíquen hidratado, tá? Na prática, no laboratório, às vezes a gente consegue fazer isso. Na UFG tem muito cianolíquens. E uma outra coisa, os cianolíquens é um tipo de líquen muito sensível às mudanças atmosféricas, tá? Ele é muito sensível à poluição. Nós vamos encontrar preferencialmente em local cuja qualidade do ar ela é muito boa. Se você for vindo para o centro da cidade, você quase não vê cianolíquen, tá? É um líquen que produz muita mucilagem, né? Aqui a gente tem um exemplo de um líquen, um cianolíquen, que além do nóstoc que está internamente a ele, ele começa a formar nóstoc fora do corpo também, mas sempre preso já na forma de colônia, não numa forma desagregada, né? Porque a colônia do nóstoc são os esferoides, tá? Nós vamos ter cianolíquen folhoso, que é o mais comum, fruticuloso e crostoso, formando aquelas crostas marinhas nos ambientes de praia, né? Alguns deles formam essas crostas. A maioria é nos tocalhos, com maior número de heterócito por filamento do que teria em vida livre, mas não chega a ser aquela opressão que o geossífon faz para eles, tá? Isso aqui é uma foto lá de um cianolíquen da UFG, lá perto do Instituto de Letras, entre letras não, entre ali a História e o Centro de Aula B, né? As árvores de lá têm bastante cianolíquen, você olha assim, acha que é uma crosta verde, isso aqui foi no período de seca. Aí você vai no período de chuva, ele está muito bonitinho também, tá? Ele absorve bastante água, ele recompõe o organismo como um todo, tá? Os cianolíquens que a gente fala que é bipartite, né? Nós vamos ter o cianobionte no córtex, que é o nóstoc, e também vamos ter alguns homômeros, né? A maioria é homômero, por causa da mucilagem naquela parte interna, como eu falei para vocês, né? Como um todo. E alguns deles são bipartite porque eles produzem os cefalóides, aqui os cefalóides, que às vezes o cianobactéria, que é simbionte, não produz nitrogênio suficiente, então ele produz os cefalóides aqui, ó, que é para compensar os nutrientes que eles estão precisando. Às vezes você já passou por isso e achou que era uma crosta preta, achou que era uma sujeira, né? Mas não, é um ser vivo, tá? Aqui a gente tem os foliáceos, né, como um todo. Vamos ter os crostosos também, né, que está aqui. O fruticuloso também, que nós vamos encontrar também. E aí são tipos de organizações bem diferenciadas e bem repetitivas daquela convergência adaptativa da morfologia que eu já havia falado para vocês, né? O crostoso, que parece uma crosta, o foliáceo, que parece uma folha seca, e o fruticuloso, ele é todo ramificadinho, lembrando um ramo de árvore, tá? Aqui, para dar o exemplo de cianolíquens, né, a gente pega um cianolíquens, aqui o leptogônio, internamente o leptogônio, que é da ordem Peutigiaris, a gente vai ter internamente o cianobionte dele, que é o nóstoc,
tá? O nosso que também se consorciando com outros tipos de cianolíquens. Agora que é o quimera. É isso que eu falei. O líquen quimera é aquele em que parte do talo se consorcia com uma alga e parte do talo se consorcia com uma cianobactéria. Aí você vai ver esse líquen, é um indivíduo só, é o mesmo fungo que está estando com duas estratégias simultâneas. Daí a gente vê de coloração mais escura a porção que está com cianobactéria e a coloração mais clara a porção que está com algas verdes, tá? Eles chamam de líquen quimera, e que geralmente está naquele fator intermediário entre os cianolíquens e os outros líquens. Estudos de DNA conseguiram mostrar que as cianobiontes, ainda essa associação de cianobactéria com fungo, daí é uma fase inicial. Os fungos são altamente seletivos com cianobionte. Não é qualquer cianobactéria que esses fungos formaram evolutivamente os líquens, né? Muitos cianolíquens podem ter mais de um fungo consorciado, que aí a gente vai ter também um outro tipo de quimera, que é 2 tipos de fungo, principalmente ascomicota, tá? Além também de poder também ter 2 tipos de fotobionte consorciado, tá? As cianobactérias passam por um ciclo inteiro associado ao fungo, porque ela não tem condição mais de ter a vida livre fora do fungo, porque tanto ela quanto o fungo sofreram o que se chama de erosão genética. Eles não conseguem ter mais, não tem mais uma sequência de DNA que permitam eles viverem de vida livre, tá? Existe uma série de variantes desses líquens, que foi estudado também, Kassalainen, em vários estudos, fez isso em vários locais do mundo, que são produtores de microcistina, tá? Que apresentaram os genes variantes produtores de toxinas de cianobactérias, tá? E que mantiveram essa toxina no processo de endossimbiose, que isso auxilia também a falta da predação. Um líquen, ele cresce muito lento. Por ele crescer muito lento, ele precisa de muita substância química para ele se proteger de um processo de predação ou de outras invasões de organismos patogênicos, né? E os fungos, por sua vez, também produzem arrassaladinas, né? Que são compostos antifúngicos, que são produzidos pelas cianobactérias, que vai proteger essa estrutura como um todo. Então, tem um antifúngico e tem as toxinas que vão ser produzidas para manter esses líquens, né, sobrevivendo nesse ambiente expostos, né, e para crescimento lento, e aí permite com que eles se defendam quimicamente, tá? O problema tem pessoas que utilizam o líquen na alimentação. Nós vamos ver na aula de simbiose e saúde que o curry, por exemplo, aquela comidinha que os indianos fazem, eles se utilizam de líquens, mas o pessoal nunca estudou se esses líquens, as substâncias tóxicas, né, desse líquen. Então, muito cuidado com chá e alimentos feitos com casca de árvore, porque às vezes tem o líquen lá, o cianolíquen está lá, vamos fazer um chazinho com essa casca de árvore, e as pessoas não removeram o líquen, então pode causar algum problema, tá? A gente volta a isso. Esse autor aí, que é a Salainen e os seus colaboradores, eles estudaram 803 espécies de cianolíquens em 5 continentes. Aí eles chegaram à conclusão que os cianolíquens são 12% das espécies que eles estudaram, tá? Que 12% das espécies que eles estudaram são produtoras de cianotoxinas. E das cianotoxinas, eles conseguiram localizar
que microcistina, existe 50 variantes de microcistina nos líquens. Microcistina hoje em dia está em torno de 150 variantes. Dessas 150, 50 estão presentes nos líquens. E a microcistina, ela é hepatotóxica, né? Então, ela é uma substância altamente tóxica para o homem. A nodularina produz altas quantidades, 60 microgramas por litro. Então, se a pessoa se alimenta de um desses cianolíquens, a nodularina também é hepatotóxica, né? Pode afetar o fígado. Então, é uma coisa complicada. Então, ele viu que a produção de toxina é um fenômeno global das cianobactérias que formam líquens, que não importa em que continente, frio, quente, que ele está, que essas espécies vão produzir toxinas, tá? Ocorrem muitas diferentes linhagens de cianolíquens, né? São 12 espécies só, mas aí essas espécies podem migrar entre várias linhagens, né? Assim, migrar, assim, evolutivamente fizeram esse consórcio. Há uma elevada diversidade genética e química dos líquens, que sugere que a simbiose é importante durante a diversificação ambiental desses cianolíquens, né? Então, essas substâncias tóxicas, muitas vezes, foram importantes para manter o fungo e essa cianobactéria consorciada, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um cianolíquen com nóstico, que além dele crescer na medula, ele vai se desenvolver também na superfície, né, formando essas vesículas todas aqui, são nósticos no seu formato de vida adulta. Então, ele pode crescer de forma intensiva, tá? Ascomicota, nós já vimos, pesizomicotina, da classe Lecanoromycetes, nós temos aqui uma ordem, né? Dentro dessa ordem temos algumas famílias que vão produzir cefalóide com nóstico, e temos praticamente uma família, Cococarpiaceae, que vão ter outras nostocales, tá? Então, isso é importante, né? E uma coisa chamar a atenção, se vocês não fizeram aula de fungos, que essas estruturas que estão aqui é a reprodução só do fungo. Isso aqui é um apotécio formado pelo fungo, que é um ascomicota, tá? E aí a gente tem também o pesizomicotina lichenomycete, da classe Lichenomycete, aonde as cinecococales são mais exuberantes, né? E a Nostocales só a rivulária, uma espécie só que vai fazer o consórcio com essas espécies. Só voltando aqui, ó, Lecanoromycete, a gente vai ter principalmente Nostocales. E Lichenomycetes, a gente vai ter principalmente Cinecococales, mais raramente Nostocales, tá? Do gênero rivulário, ok? E aí a gente tem um único basídio micota, que tem um consórcio com uma Nostocalis chamada rhizonema. Quando a gente abre internamente, a rhizonema está lá, envolvida pelas hifas dos fungos, né? Ela tem produção de heterócito, né? Então, ela vai interagindo com esse fungo para passar bastante compostos nitrogenados, ok? Aqui também, para a gente ver um basidiolíquen crostoso, né, que ele forma uma crosta, né, o Cephalosterium, tá? Ok? E aí também o Stereocaulum, que é um basidiolíquen também, que vai formar esse consórcio também com a rhizonema. A gente olha lá dentro, tem essa espéciezinha aqui, tá? Dictionema, com rhizonema, Nostocales, e o Stereocaule com tribonema, tá? Então, nós vamos ter aspecto semelhante, mas quando vai ver o simbionte é diferente, tá? Então, vai mudando o gênero e tudo. Uma outra coisa que é utilizado muito na alimentação, os cianolíquens, eles são utilizados na alimentação, inclui cianolíquens utilizados por ruminantes. E moluscos também, os moluscos se alimentam, o molusco passa e se alimentam só dos cefalóides, por exemplo, então deixa totalmente aberto, ele não vai comer o líquen todo, ele vai comer praticamente os cefalóides, né? E os ruminantes, quando eles se alimentam de líquens, principalmente na região mais fria, na região ocidental, naquelas regiões que não tem muita alimentação,
eles evitam, já que eles se alimentam desse cianolíquido. Nos dias de hoje, o pessoal já chegou esse estudo para eles, tá? Para evitar, ok? Então, concluindo, simbiose entre cianobactérias e fungos ocorre principalmente com os subfilos glomeromicotina, pesisomicotina e agaricomicotina, tá? São os principais grupos, sendo que pesisomicotina é o que tem maior informação por conta dos cianolíquens. A eficiência é muito acentuada, ao ponto que os simbiontes, hoje em dia, a gente já vê que eles são inseparáveis, com exceção de glomeromicotina. Evolutivamente, o ganho é tanto para hóspede quanto para hospedeiro. E o nosso é o gênero que melhor se consorciou nesse processo de simbiose com fungo, né? As questões avaliativas são essas, né? Quais são os fungos verdadeiros? A semana que vem vou estar enviando todas as questões para vocês já irem adiantando a prova para vocês. Quais os filos de fungo que fazem simbiose com cianobactéria? Escolha um processo de simbiose cianobactérias e fungo, esclareça como ocorre. Então, vocês vão ter todos esses processos. Lembrando que não tem informação em português. Então, você vai ter que rever essa aula para poder responder essas perguntas, tá bom? Então, a gente termina aqui hoje o nosso processo. Saber se tem alguma dúvida. Professora, você pode explicar melhor essa última questão? Esse processo é tipo os cefalóides, a formação dos cefalóides, é isso? A última questão é, deixa eu passar aqui. Escolha um dos processos de simbiose. Você pode escolher a simbiose com a levedura, a simbiose lá com o geossifo, a simbiose com o líquen, e me explicar como que isso ocorre, né? Quais são as vantagens que esse organismo ele se encontrar. Você lembra que o geossifo, ele fica lá no solo, de repente ele é atraído pela luz da IFA, né? Aí ele vai, se acola do lado do fungo, e aí o fungo o envolve, né? Esse é um processo. O líquen, ele, através dos tempos, eles se selecionaram uns aos outros. E aí passaram a viver de forma simbiótica, a cianobactéria na medula, raramente ela vai para o córtex, né? Cianobactéria na medula, tá? E eu falei geossifo, falei o líquen, e a levedura, porque ele passou a viver dentro do vacúolo da levedura, né? E aí ele recebe a luz, porque a parede passa a luz, e recebe alguns compostos resultantes da fermentação. Ah, sim. É como que ocorre o processo de simbiose, quais são os ganhos e como que isso vai se desenvolvendo. Ok? Ok, professora, obrigada. Ao longo da aula, se você ouvir, você vai ver isso. Mais alguma dúvida? Não, professora, só isso mesmo.